Dou-vos as boas-vindas às entrevistas do Jornal Económico. Temos connosco Cristina Vaz Tomé, Secretária de Estado da Gestão da Saúde. Bem-vinda. Obrigado por Obrigada. ter aceitado o nosso convite. Já foi promulgado o diploma que extingue as administrações regionais de saúde, mas o Presidente da República assinalou algumas dúvidas. Já foram esclarecidas domínios orgânicos, criação da Comissão Liquidatária, o funcionamento. Já houve a oportunidade de esclarecer essas dúvidas? Boa tarde a todos. Sim, o Sr. Presidente da República promulgou o diploma de extinção das ARS na semana passada, ainda não foi publicado. A verdade é que este diploma teve uma atenção especial por parte deste Governo, precisamente para não deixar de fora questões críticas, nomeadamente o que nos preocupa são os profissionais, as pessoas que durante todos estes anos foram responsáveis por garantir que os cuidados de saúde primários nas diferentes regiões do país, das diferentes localizações, a saúde pública, enfim, tudo aquilo que eram as competências das ARS era garantida. E, portanto, a nossa preocupação foi precisamente garantir que, todas essas competências são integradas naquilo que são os organismos do SNS e do Ministério da Saúde que vão receber essas competências e que as pessoas que desempenham essas funções vão ser garantidas. Portanto, não queremos deixar ninguém de fora. E, portanto, demorou algum tempo até chegarmos a esta versão, que foi a versão aprovada pelo Sr. Presidente da República. Considerámos também a importância de criar uma comissão liquidatária, porque há questões do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de contencioso, do ponto de vista, inclusivamente, também de recursos humanos, que já havia orientações às ARS para cautelar, questões que têm a ver com reconhecimento de posições remuneratórias, enfim, um conjunto de temas que consideramos importante haver, de facto, esta comissão que irá garantir que todas estas questões vão ser, de facto, identificadas e vão ser transmitidas aos organismos que vão ficar com essas competências. E essa será, com certeza, uma das preocupações do Sr. Presidente da República e como é que esta Comissão Liquidatária vai ser constituída, quais são as missões, o propósito que ela vai ter. Estamos a trabalhar nesse despacho que será publicado após a publicação do diploma das ARS. Portanto, as questões têm a ver essencialmente com as preocupações relativamente aquilo que são as competências que não vão ficar de fora, que eram das ARS, e aquilo que são as pessoas. E, portanto, existe, de facto, um artigo que prevê que, caso as pessoas não tenham uma integração direta naquilo que são os organismos, serão integradas na ACSS e depois será, obviamente, avaliado o seu perfil em termos daquilo que é o perfil de competências, o perfil de experiência, integrado naquilo que são os organismos que o Ministério da Saúde e o SNS têm. Referiu as pessoas e é uma das questões em que ainda falta resolver, a realocação das pessoas depois da transformação. Quando é que podemos esperar que esta reestruturação esteja a funcionar em pleno, em velocidade cruzeiro? Bom, precisamente hoje, já está a haver uma reunião com os diferentes organismos que vão, de facto, absorver estas competências e acolher estas pessoas, que serão a ACSS, a Direção Executiva, a DGS, o ICAD, o Instituto Ricardo Jorge, portanto, os diferentes organismos no universo do Ministério da Saúde, para começar já a identificar que competências é que vão ser integradas nesses organismos e as pessoas virão atrás. Portanto, hoje já está a haver essa reunião, precisamente para começar a definir o plano daqui para a frente, qual é o momento em que essa transição vai acontecer. Sendo que, portanto, os cuidados de saúde primários foram integrados no início do ano, portanto, logo em janeiro, por força de lei. Contudo, tudo o restante que não foi integrado, porque não pertencia aos cuidados de saúde primários, vai ser integrado nesta fase. Embora tenham já sido pessoas integradas, por exemplo, na ACSS ou na Direção Executiva, nesta fase, mesmo antes do diploma estar aprovado. Portanto, tem sido um processo em trânsito, em contínuo. Eu hoje de manhã estive na ARS Lisboa Valdez, no fundo a dar uma palavra de conforto às pessoas, aos dirigentes da ARS Lisboa Valdez, e o que me comunicaram foi que algumas daquelas direções já estavam quase sem ninguém, porque as pessoas já tinham sido integradas ou nas unidades locais de saúde, ou na ACSS, ou na Direção Executiva. Portanto, é um processo efetivamente dinâmico.
um bocadinho penoso, porque estas coisas levam sempre tempo, não é? Mas agora, com esta promulgação, queremos de facto que o processo seja mais rápido, porque não há razão para que de facto haja aqui um aceleramento nesta integração. Estamos a falar de pessoas e é uma preocupação muito grande deste governo, é precisamente as pessoas, portanto, as pessoas que no seu dia-a-dia trabalham para aquilo que é a missão do serviço público, por um lado, e também o cidadão, que é o SNS existe para o cidadão, existe para prestar cuidados de saúde, cuidados hospitalares. E, portanto, se não houvessem cidadãos, se calhar não faria sentido haver SNS. Portanto, a nossa tónica é a perspectiva de quem está nestes organismos, portanto, quem são os funcionários, quem são os prestadores de serviço, quem são os profissionais de saúde e todos os profissionais que estão no Ministério da Saúde e no SNS, e também, e essencialmente, o foco no cidadão, que é o utente do Serviço Nacional de Saúde. Antes de irmos às mudanças que esta reorganização traz, uma questão política prévia. Durante a campanha eleitoral e durante os primeiros momentos do governo, nós ficamos com a ideia que não seria este o caminho, que não concordariam com a extinção das ARS, que haveria lugar a uma reorganização, mas diferente. O que é que motivou esta mudança de opinião, esta mudança de ideia para esta decisão? Isto é um processo que está em curso, ou seja, o processo de criação das ULS e esta reforma do Serviço Nacional de Saúde, quando nós tomámos posse, era um processo que estava a meio caminho. Sim. E é muito difícil, neste momento, estar a reverter determinadas situações quando o processo não está terminado. Portanto, qual está a ser a nossa abordagem? É terminar este processo com alguns afinamentos, alguns ajustes que estão a decorrer, e já lhe posso dizer 2 ou 3, mas basicamente, como este é um processo que estimamos que provavelmente no final do ano esteja concluído, com a extinção das ARS, com a integração destas competências, como acabei de dizer, nos diferentes organismos, com os novos processos que vão ter que ser desenhados, com a nova direção executiva. Portanto, nós temos novos dirigentes na direção executiva, novos dirigentes na CSS, por razões diversas. E enquanto não estiver estabilizado todo o SNS, nós não conseguimos fazer mais mudanças, nós não podemos trazer mais entropia para o sistema, nós temos que estabilizar o sistema. E estabilizar o sistema passa por, acompanhar aquilo que são os conselhos de administração das ULS nas suas novas funções. Há situações em que nós vamos ter que mudar, porque de facto isto é uma responsabilidade, são gestores e portanto as pessoas, se não estão a ter capacidade de dar resposta àquilo que são os desafios que são colocados, é natural, é como qualquer organização. Portanto, nós estamos num processo de alteração de alguns casos que são públicos, mas há também aqui uma necessidade de acompanhar aquilo que são as novas competências que estes conselhos de administração têm e alguma autonomia que lhes foi dada através desta nova reforma. Por exemplo, eu implementei aqui na minha responsabilidade reuniões mensais com todos os presidentes das ULS, com os 39 presidentes das unidades locais de saúde, mais os 3 presidentes dos IPOs, precisamente para que haja um momento de reflexão sobre aquilo que é o desempenho até à data, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista assistencial, e também momentos de partilha de informação, ou seja, boas práticas, inclusive passar mensagens de como é que nós nos podemos tornar mais eficiente, ouvi-los, e com isso eles também poderem-nos ajudá-los, no fundo eles ajudarem-nos a ajudá-los a definirem determinadas orientações para que o trabalho deles também seja mais eficiente e mais eficaz. Portanto, isto para lhe dizer que, como é um processo relativamente recente, porque de janeiro de 2024, mas é um processo que foi decretado, mas a implementação é sempre o que dá mais trabalho. Outras áreas, nomeadamente, definimos aqui um dashboard de indicadores, quais são os indicadores mais relevantes. Temos alguns do ponto de vista financeiro, temos alguns do ponto de vista assistencial, mas definimos aqueles que são efetivamente o chave, os 10
15, 20, não mais do que isso, porque depois é ingerível. Não é? Existe também um projeto no âmbito do PRR, que está neste momento a funcionar em 4 unidades locais de saúde, que é implementarmos um modelo de gestão analítica para o SNS. Portanto, isto está a ser feito com uma universidade portuguesa, de renome. Já falei com o coordenador, quero participar numa das reuniões que vão começar novamente agora em setembro, e como é que nós podemos extrapolar isto para as restantes unidades locais de saúde. Portanto, são tudo um conjunto de medidas e de ferramentas de gestão que, enquanto não estiverem implementadas, nós não conseguimos efetivamente fazer um verdadeiro balanço cabal que nos permita dizer assim, vamos retroceder em algumas situações, vamos manter, o que é que vamos fazer? Portanto, é esse o trabalho que estamos a desenvolver agora em 2024. Mesmo estando nesta posição, que expectativa é que podemos ter? Está uma reforma em curso, que mudanças é que podemos esperar, no fundo, que motivaram esta reestruturação? Bom, nós estamos a analisar também aquilo que é, de uma forma mais profunda, aquilo que é o impacto das mudanças. Posso lhe dar um exemplo. Até janeiro de 2024 havia um processo centralizado de pagamentos a farmácias e que não são valores suficientes e a convencionados daquilo que são os meios complementares de diagnóstico. Nesta reforma foi decidido descentralizar esses pagamentos. Ora, nós assumimos que, de facto, é mais virtuoso ter a centralização, independentemente disto ser, no fundo, ter reflexo nas contas das unidades locais de saúde, que terá, não é, em termos da receita, em termos da despesa. Contudo, estamos a acrescer uma carga burocrática às unidades locais de saúde que não faz sentido. No fundo, elas deixam de ter um foco mais naquilo que é a assistência do que estar, de repente, com processos administrativo-financeiros, não é? E, por outro lado, também nos permite, do ponto de vista daquilo que é a gestão da dívida, ter um controle mais apertado sobre a dívida. Isto porquê? Porque não tem impacto direto naquilo que é a função, que é a prestação de cuidados de saúde. Okay? É um processo paralelo. E, portanto, este é um exemplo daquilo que pode ser considerado uma reversão. Não é, de repente, vamos terminar com as unidades locais de saúde todas, não temos ainda pensamento sobre isso, o que é que nós pretendemos fazer, mas temos estado a acompanhar o processo da implementação desta reforma, fazendo uns ajustes ou outros ajustes em função daquilo que é o que nós vamos constatando. Por exemplo, se calhar medidas de mais eficiência, de como é que nós podemos controlar determinadas linhas de despesa, o que é que pode ser implementado no terreno, por exemplo, normas de orientação médica, ok? Algo que foi desenvolvido no governo de Passos Coelho, como é que nós podemos, ou durante a Troika, como é que nós podemos retomar essas normas de orientação técnica para reduzir o desperdício. Portanto, são aqui pequenos detalhes e pequenas coisas que nós queremos, nesta função, começar a implementar, para depois fazermos efetivamente este balanço se o modelo é um modelo eficaz ou um modelo que nós pretendemos para o Serviço Nacional de Saúde. Referiu, como dá a referir agora, os mecanismos de gestão como uma questão a ser tratada. É essa a questão que nós, o setor da saúde tem estado sob pressão, não só na própria atividade, mas também na percepção que vamos tendo do setor. Os mecanismos de gestão, a forma como são geridos os recursos, são uma questão que tem estado no topo das prioridades. Está no topo das minhas prioridades, como é óbvio, da Sra. Ministra. A saúde tem imensas prioridades, não é? E, portanto, a vantagem é que aparece nos meios de comunicação social e, portanto, as prioridades vão-se vendo, muitas vezes são-nos impostas essas prioridades. Mas do ponto de vista de organização daquilo que é a missão do Serviço Nacional de Saúde em termos da prestação de cuidados de saúde, o nosso grande objetivo é como é que nós podemos fazer mais e chegar a mais gente com os recursos que temos. Esta é a nossa máxima. Como é que podemos ser mais eficientes? E sendo mais eficientes, nós temos que conhecer o que existe. Temos de ter acesso à informação. Nós temos a SPMS, tem a responsabilidade pela garantia dos sistemas de informação, de tudo aquilo que é a integração, a interoperabilidade entre os sistemas de informação. Há um projeto muito grande no âmbito do PRR, são 300 milhões de euros que está a decorrer, mas sem termos acesso a essa informação, a informação existe em silos. E, portanto, com a informação em silos é muito difícil nós termos a perspectiva do todo e tomar decisões que sejam
balizadas em informação que é uma informação cabal e uma informação fiável daquilo que existe. E, portanto, há um trabalho ao nível da digitalização dos sistemas de informação para nos permitir ter essa informação. Isto a propósito daquilo que são as tais ferramentas de gestão, mecanismos de informação. Portanto, passa por aí. Obviamente que estas reuniões mensais ajudam nessa matéria, não é? Porque, de facto, não havia aqui um fórum em que os presidentes se conhecessem, que tivessem, de facto, um diálogo entre eles, pudessem contribuir também para aquilo que são as melhores práticas. Mas, de facto, esta tem sido a nossa preocupação. É uma questão de mecanismo, mas também é uma questão de prática, lá está, e de adequação do perfil das pessoas às necessidades. Sim, isso depois decorre daquilo que são os desafios, não é? E daquilo que é o perfil que nós pretendemos para os gestores das unidades locais de saúde. As equipas que encontrou, com os mecanismos que encontrou, adequam-se a essa visão que tem para o setor? Isto, cada caso é um caso, não é? Não é um princípio de que nós analisamos todos da mesma forma. Claro. E, de facto, o que nós temos estado a fazer é precisamente isso, é avaliar aquilo que são a capacidade de dar resposta aos desafios de cada unidade local de saúde. E isso nós temos um foco muito grande, e a Sra. Ministra já transmitiu essa opinião, e de facto esse é o nosso objetivo. Existem desafios, as pessoas ou cumprem, se não cumprem, estamos cá então para decidir o que é que pode ser feito. Ou não cumprem, não têm as ferramentas certas, ou não cumprem, portanto não têm o perfil, estamos cá para avaliar e depois tomar as decisões certas. Falando de orçamento, o setor da saúde tem uma situação sui generis, será o único setor que parte para os anos fiscais já sabendo que haverá um déficit e que as contas não serão aquelas, serão outras. Este percurso de suborçamentação efetiva é passível de ser alterado? Conseguiremos chegar a uma altura em que teremos alguma visibilidade sobre as contas do setor? Será possível gerir dessa forma num tempo previsível? Essa é a nossa missão, não é? Portanto, quando diz que parte sempre com uma perspectiva de subfinanciamento, nós, quando eu estou a dizer nós, estamos a falar o Ministério da Saúde com o Ministério das Finanças, portanto, este Governo tem, de facto, uma noção muito clara daquilo que são as necessidades da saúde em Portugal. E existe efetivamente um esforço por parte do Governo e do Ministério das Finanças para haver aqui uma colaboração, uma entreajuda muito forte nessa medida. Tanto é que criámos uma task force entre o Ministério da Saúde, o Ministério das Finanças, que reúne todas as semanas, com organismos tanto do Ministério da Saúde como do Ministério das Finanças, precisamente para haver aqui, de facto, uma percepção que possa haver do passado, que há aqui um silo entre estes dois ministérios. Neste Governo isso não funciona assim. Nós estamos em estreita colaboração, existe de facto aqui uma entreajuda muito forte e o nosso grande objetivo é, como eu lhe dizia há pouco, ou seja, é como é que nós, com aquilo que temos, podemos chegar a mais gente e fazer mais. Portanto, como é que nós podemos ser mais eficientes? Como é que nós podemos quebrar aquilo que é a perspectiva e a percepção que existe do passado, que estamos sempre com subfinanciamento. Portanto, nós aqui este Governo tem condições para criar medidas e criar objetivos no sentido de começar a inverter essa situação e a começar a mitigar essa situação. E esse é o nosso grande objetivo. Portanto, há aqui, de facto, um trabalho conjunto muito forte. E tanto é que para o orçamento para 2025, em termos de plafond, não temos nada neste momento a queixar-nos sobre essa matéria. Portanto, tem havido aqui, de facto, uma entreajuda muito grande. O que é que podemos esperar o que é que o setor pode esperar para o orçamento do próximo ano? O setor pode esperar, de facto, aqui um compromisso muito grande do Governo a ajudar aquilo que são os organismos, as unidades locais de saúde, o SNS, a prestar um melhor serviço com os recursos que têm e chegar a mais gente. Esse é o nosso compromisso para 2025. Diz que não há uma questão em relação à dotação. O facto de haver uma dívida rolante que tem peso, que é resolvida todos os anos, quase todos os anos, no final do ano, melhor ou pior, dependendo do ano,
vai-se manter esse tipo de situação ou, lá está, vamos chegar a um orçamento em que há uma previsibilidade sobre o que realmente, são as despesas e as receitas do setor da saúde. Bom, nós entramos aqui num processo que já estava a decorrer, não é? Portanto, sobre este ano, nós vamos tentar reduzir o máximo essa prática. E com a extinção das ARS, portanto, tem aqui um peso muito grande em termos daquilo que são as responsabilidades ao nível dos cuidados primários, ao nível das próprias administrações regionais de saúde. Faz parte também dessa comissão liquidatária apurar essa dívida, precisamente para nós fazermos face a essa dívida. O objetivo deste governo é acabar com essa constante atraso no pagamento e cumprir com aquilo que são as nossas responsabilidades enquanto entidades que, de facto, que têm responsabilidades do ponto de vista financeiro, porque contratam, têm convencionados, têm fornecedores, sejam eles de medicamentos, de tecnologia, o que é que seja. Portanto, assumimos que isso não é uma boa prática de gestão e, portanto, queremos para daqui para a frente começar a inverter essa situação. Quando é que ela estará totalmente corrigida? Bom, o meu objetivo era 2025, mas não sei se vamos conseguir isso em 2025, portanto, temos aqui um legado bastante grande. Nas reuniões mensais que tem, esta diferente filosofia, esta forma de abordar, nomeadamente as questões orçamentais, tem que feedback é que tem tido dos profissionais, de quem está do outro lado, como é que eles olham para isto, como é que se adaptam a esta forma de olhar, de olha, afinal os orçamentos são para cumprir, vamos tentar fazer com que isto funcione assim, e que queixas é que lhe trazem do que tem sido a prática até agora? Olha, o balanço das reuniões que nós já fizemos tem sido bastante positivo e o balanço não é na minha perspectiva, é na perspectiva dos presidentes dos conselhos de administração que nos têm feito chegar esse sentimento. Aqui o objetivo é envolver as pessoas, portanto, não é ter uma atitude diretiva, isto é para cumprir, porque eles sabem que é para cumprir, mas é envolver as pessoas, como é que nós podemos cumprir. O que é que os senhores podem fazer nas vossas responsabilidades, nas vossas competências, para que consigamos cumprir? E esse tem sido aquilo que tem sido o nosso compromisso, ou seja, envolver as pessoas. Porque ao envolvermos as pessoas, sentem-se parte da solução e sentem-se que são, de facto, úteis naquilo que é a sua competência. E não são vistos como apenas os meros gestores que estão ali para cumprir ordens, não é? E para cumprir o objetivo e para prestar contas se não atingirem o objetivo. Não, fazem parte da solução e depois prestarão de contas porque é que o objetivo não foi conseguido. E há uma relação de interação muito mais virtuosa do que pura e simplesmente diretiva, não é? E isso tem sido o feedback positivo que nós temos tido dos responsáveis máximos das unidades locais de saúde e dos IPOs. PRR. PRR. Que papel tem tido o PRR nesta transformação Sim. que está em curso? Nós sabemos que o investimento no setor é significativo, que as taxas de execução são interessantes, dir-me-á. Que papel é que tem tido? Nós temos um investimento de 1,6 mil milhões, que é muito significativo, dos quais 300 milhões são da SPMS. Portanto, para aquilo que é tudo, cuidados hospitalares, cuidados continuados, saúde mental e cuidados primários e investimento em hospitais, estamos a falar de 1,3 mil milhões de euros. É muito dinheiro. E tem, de facto, uma relevância muito grande. Porquê? Porque nós vamos capacitar, do ponto de vista de infraestrutura, os cuidados de saúde em Portugal. Coisa que este governo vai fazer não só com o PRR, mas também com orçamento, durante a legislatura. Isto é muito importante porque não houve tanto investimento em cuidados hospitalares ou em infraestruturas hospitalares e infraestruturas de cuidados de saúde primários e cuidados de continuados. Agora, há mais de 25 anos que não existe este tipo de investimento e, portanto, é efetivamente significativo. Isto também é muito importante, só fazendo aqui um parênteses, para a motivação dos profissionais de saúde, não é? Para que sentem-se que estão a trabalhar em espaços mais adequados àquilo que são as necessidades dos cuidados de saúde no século XXI, àquilo que são os hospitais do século XXI. Portanto, isto também acaba por ter um papel bastante grande do ponto de vista motivacional. Para lhe dar nota desses 1,3 mil milhões, e vou pôr de parte aqui o investimento da SPMS, que tem aqui um investimento muito em hardware e naquilo que é o registro de saúde europeu, que é muito importante.
Há aqui a componente de cuidados de saúde primários, cuidados mentais, cuidados continuados, investimentos em hospitais. Quando nós chegámos cá, nós tínhamos uma taxa de execução, portanto, tudo entregue e entendido pela estrutura de missão Recuperar Portugal como cumprida, na ordem dos, deixa-me ver aqui as notas que eu tinha, de 2%, ok? 2% de execução. Neste momento, isto é a data isto é a 31 de agosto, e portanto nestes 4 meses de governo conseguimos aumentar essa taxa para 13%. Tivemos aqui 400% de aumento, que é significativo. Isto em termos de execução. Em termos de financiamento, portanto, desembolso às entidades que vão executar, nós chegámos cá, tínhamos uma taxa de desembolso de 13%, a 31 de agosto essa taxa era de 58%, ok? Portanto, nós efetivamente temos aqui um impulso muito grande em termos da disponibilização, da agilização, em termos daquilo que são os avisos, nomeadamente na construção e renovação dos centros de saúde, naquilo que está a decorrer ainda, alguns avisos dos cuidados continuados, que temos uma meta bastante ambiciosa, da criação de equipas de apoio domiciliário para cuidados continuados, de equipas de apoio domiciliário para a saúde mental, que são importantíssimas, portanto, na perspectiva da desinstitucionalização, que é um dos objetivos não só deste governo, mas a nível da Comissão Europeia e da OMS, que é a desinstitucionalização dos cuidados, também ao nível dos cuidados hospitalares, isto de facto é muito significativo. Portanto, nós temos uma pressão muito grande junto de todos os organismos para não se perder nenhum euro daquilo que é o investimento que foi comprometido para a saúde. E essa é a nossa missão. E vamos ter, e também temos PT 2030, portanto, vamos também, já terminámos, entregámos agora as condições habilitadoras da saúde, que não estavam feitas, ao nível de investimentos, ao nível de cuidados continuados e ao nível de pessoas, aquilo que é dotação de capacitação das pessoas que sejam prestadores de cuidados de saúde, ou inclusivamente cuidadores, para os cuidados continuados, não é? Os cuidadores, todos nós, cidadãos, podemos vir a ser cuidadores de cuidados continuados, ou de saúde mental, portanto, verbas para a formação, dotar as pessoas com as competências, ao nível da digitalização, para tudo o que seja apoio domiciliário. Portanto, há de facto aqui também uma pressão muito grande para que isso se cumpra e para que, mais uma vez, a verba do PT 2030 seja alocada àquilo, ou seja, afeta àquilo que são as estratégias deste governo nestas áreas. Este investimento vai ajudar a colmatar um bocadinho o déficit que existe entre os serviços que são prestados nas diversas regiões do país. Nós temos a área da Grande Lisboa com determinados problemas, determinados serviços. Temos outras regiões do país, e notou-se agora com o caos das urgências, que nos últimos 2 anos, temos algumas regiões do país em que se sente necessidades diferentes. Este investimento vai fazer com que seja expectável que tenhamos o mesmo nível de serviço nas diferentes regiões do país? É esse o objetivo, ou seja, de facto a distribuição das verbas tem sido pelo país inteiro, portanto não estão concentradas em determinadas regiões. Ao nível hospitalar nós temos projetos que queremos arrancar em 2025, precisamente para que haja essa dispersão, portanto, para além daquilo que é o HLO, que já foi anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro, portanto, o Hospital Lisboa Oriental, Évora, que está numa fase muito final e vai ser um hospital também universitário, portanto, vai ser um hospital muito relevante para aquela região do Alentejo. Temos também Beja, que pretende ter uma parte, reconstruir e alargar, aumentar a capacidade de prestação de cuidados hospitalares. Temos Barcelos, temos Oeste, portanto, temos aqui, de facto, uma dispersão. Isto não é PRR, não é? Já estamos a falar de outras verbas, mas mesmo ao nível, não só do PRR, que tive esse cuidado, mas ao nível também hospitalar, de facto, há aqui uma preocupação para que haja uma certa equidade em termos da capacitação dos diferentes distritos, das diferentes regiões do país. Não só ao nível da infraestrutura, mas também ao nível de cuidados, ou seja, de equipamentos
pesados, necessários Sim. para determinadas regiões onde neste momento não existe, ou o que existe já está obsoleto. A ideia que nós temos é que, e o Hospital de Lisboa Oriental é o exemplo disso, temos muitos anúncios, temos muitos projetos, mas depois a concretização perde-se no tempo. O que eu lhe perguntava é quando é que podemos ter a expectativa de ver a obra concluída? Por exemplo, em relação ao Lisboa Oriental ou Algarve, Alentejo, que são zonas em que tem havido problemas mais recentemente. Relativamente a Évora, a expectativa é no próximo ano. Nós no próximo ano temos o hospital entregue e, portanto, depois a parte toda assistencial vai ter que se iniciar no próximo ano, as contratações e a aquisição de equipamento, porque o equipamento não se compra para pôr em estoque, não é? Portanto, o equipamento tem que se comprar, e algum deles já foi comprado para colocar lá, para a construção ser adaptada à ocupação que o equipamento obriga, mas, portanto, um hospital leva tempo a fazer, não é? Um hospital, 3, 4 anos, portanto, e esse é o tempo de construção. Mas antes disso há um tempo de projeto. E, portanto, esses tempos de projeto, aquilo que eu lhe referi há pouco, tanto Barcelos, como Beja, como Oeste, como Algarve, precisamos primeiro de ter o projeto. Nós não podemos lançar um concurso público sem ter o projeto. Construção. Portanto, uma ideia, uma coisa é o projeto em termos de assistencial, em termos daquilo que se pretende, as valências, etc. Outra coisa é o projeto concreto. E, portanto, estes hospitais ainda não o têm. E aquilo que nós vamos fazer é dotar verba em 2025 para fazer esses projetos. Ok? Só depois é que se podem lançar os concursos para a construção. E a construção mais 2, 3, 4 anos. Depende muito da dimensão dos hospitais. Mas sem o projeto, efetivamente, não existe nada. Exatamente. E, portanto, a nossa preocupação neste momento é pôr, efetivamente, lançar os concursos para desenvolvimento desses projetos de construção dos hospitais. Pronto. Relativamente ao HLO, vai haver notícias muito em breve, mas é para avançar. Portanto, o visto do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas deu o visto e, portanto, neste momento, o processo é para começar a avançar. Referiu a necessidade de não só de haver equipas serem contratados efetivos, mas também da forma como podem trabalhar, de como se pode melhorar envolvendo para que o trabalho seja executado de uma maneira mais eficaz, inclusive. A gestão de recursos humanos tem sido um problema na saúde. O que é preciso fazer para ter capacidade de atrair pessoas para o setor, além do pagamento, que é sempre uma questão premente, o que é preciso fazer para atrair as pessoas e para as reter no serviço público de saúde? Neste momento nós temos negociações sindicais a decorrer, precisamente por causa das questões da remuneração, mas não são o suficiente, especialmente para as camadas mais jovens, não é? Sim. Nós no serviço público, e simplificando, nós podemos dizer que temos cerca de 3 gerações. Os recém-licenciados ou os recém-especialistas, uma geração entre os 40 e 55 e depois acima dos 55 e reformados. Relativamente aos reformados, nós temos uma medida, no fundo, como é que nós os podemos voltar a ter connosco, porque são pessoas que estão capazes, que querem continuar, que têm ainda muito para dar em termos daquilo que é a sua vocação E a necessidade. e a necessidade. Pronto. E, portanto, estamos a rever aquilo que são as medidas que já existiam. Relativamente às outras, e agora focando-me aqui nos mais novos, que tem sido um bocadinho mais essa a nossa preocupação, como é que nós conseguimos atrair os recém-especialistas, muitas vezes fazem a especialidade no público, mas depois vão para o privado. Vamos ter que ser criativos, efetivamente, não é? Vamos ter que pensar, primeiro ouvi-los e perceber o que é que os atrai, o que é que os fará ficar cá, e por outro lado, ter capacidade de alguma flexibilidade naquilo que são as condições que nós temos para lhes dar. E, portanto, isso é um desafio que nós temos aqui internamente no Ministério, é algo que nos preocupa efetivamente, mas nós temos que, de facto, perceber como é que nós também nos conseguimos vender, não é? Quase como é que o SNS consegue vender às camadas mais novas. Porque, de facto, o SNS tem coisas muito importantes, únicas,
não é? Que os privados não têm, porque não é a vocação deles e, portanto, implica investimentos muito avultados, que lhes permite, se calhar, conseguirem progredir na carreira ou fazer outras coisas que não poderão fazer de qualquer modo. Portanto, o nosso objetivo é, efetivamente, como é que nós podemos ser diferenciadores para manter ou captar essas pessoas. Antes de concluirmos, referi os privados, o que eu pergunto é que papel têm os privados, que papel podem ter os privados num ecossistema integrado de saúde em Portugal? Discutiu-se isto muito do ponto de vista ideológico durante a campanha eleitoral. Como é que se pode complementar a oferta social, pública e privada? Ela já existe, não é? Essa complementariedade. O que pode haver aqui um reequilíbrio dessa complementariedade. Nós vemos isso, e aliás está no nosso programa de governo, nós assumimos que de facto tem que haver complementariedade entre e está na Constituição também, entre o público, o social e o privado. E é isso que nós estamos a fazer, ou seja, como é que porque nós precisamos deles, portanto nós não conseguimos chegar a toda a gente e se calhar também não faz sentido, queremos internalizar todas as competências e todo aquilo que é as necessidades em termos de prestação de cuidados de saúde. Portanto, na nossa visão, nós devemos atuar em complementaridade e, portanto, determinadas regiões onde não conseguimos chegar através do SNS, ser possivelmente através do setor social ou do privado, determinadas valências, determinadas competências onde não faz sentido nós estamos a investir, como é que nós podemos cumprir com a necessidade de dar resposta a essas valências com o privado ou com o social, portanto, analisar em conjunto como é que nós podemos, de facto, aqui ter uma cobertura o mais abrangente possível a nível nacional, ter maior equidade e ter maior complementaridade, mas sempre a trabalhar em conjunto com estes parceiros que são extremamente relevantes para nós conseguirmos chegar a todos os cidadãos. Têm tido ações nesse sentido? Têm falado com Temos tido, eles? falamos, ouvimos, temos reuniões a miúde, tanto com os representantes do setor privado, como, porque há associações, como com os representantes do setor social, mesmo inclusivamente em tudo o que sejam alguma ou outro diploma que tenha impacto, como é ouvi-los também, para perceber de que modo é que podemos dar resposta àquilo que são as necessidades do serviço público e aquilo que são algumas questões que possam impactar o serviço social e o serviço privado, ou a prestação de cuidados de saúde social, do nível do setor social e do setor privado. Portanto, há de facto aqui uma abertura muito grande, há um diálogo que está estabelecido, temos aqui de facto as portas abertas e não repudiamos qualquer tipo de colaboração. Inclusivamente vamos lançar as USFs tipo Cs, Sim. que vão ser pilotos, vamos criar aqui um conjunto de pilotos a nível nacional, está para breve o diploma que vai regular essa criação, precisamente para darmos também margem de alguma prestação de cuidados de saúde por parte de privados, que podem se associar, podem ser indivíduos, para chegarmos mais uma vez, reforço este princípio, que é chegar a mais gente e fazer mais com os mesmos recursos que temos. Teve nota da apetência de privados por esse tipo de serviço, em participar nesse processo? Tivemos, sim. Privados e social. Mesmo para terminarmos, a indústria da saúde tem crescido em Portugal, não só na prestação de cuidados de saúde, mas também a indústria farmacêutica, que se queixa muito de não ter condições para dar um passo maior. O Ministério tem estado a olhar, tem objetivos definidos, tem processos definidos para apoiar este tipo de indústria no crescimento. Falou, por exemplo, na capacidade de multiplicar os testes. Está em curso algum programa para que isso aconteça? Há aqui de facto um esforço bastante grande pela Secretaria de Estado da Saúde, em que Portugal tenha maior
ou seja, cumpra com determinados objetivos da Comissão Europeia e que tenha e que suba no ranking da avaliação internacional em termos de ensaios clínicos. Exatamente. E, portanto, isso é um trabalho que está a ser feito e está a ser liderado por ela, junto das empresas farmacêuticas, de como é que nós podemos, de facto, ter um papel mais relevante, trazer determinadas competências para Portugal que não existem, ajudar os profissionais de saúde também em termos daquilo que é a investigação e as competências de investigação. Portanto, isso é um trabalho que nós estamos a fazer. Não só a esse nível, como lhe falei há pouco da prototerapia, não lhe falei, mas falo agora, que é um processo efetivamente inovador e que não existe em Portugal em termos de tratamento do cancro, que vem permitir formar médicos numa determinado tipo de tecnologia que é completamente inovadora. Lá está um tipo de investimento que é bastante oneroso. E, portanto, temos estado a ver, no fundo, a monitorizar e a mapear as situações onde nós podemos, com a indústria farmacêutica, também subir aquilo que é a vontade que Portugal tem em termos de capacitação dos seus profissionais de saúde através da investigação e conseguir aqui um equilíbrio entre o setor e o Serviço Nacional de Saúde. Então, Vasco, muito obrigado. Obrigada. Obrigado também a quem nos acompanhou. Esta entrevista poderá ser lida na edição impressa do Jornal Económico, poderá ser vista e lida em jornaleconómico.pt e continuará disponível ainda em podcast nas principais plataformas. Até uma próxima oportunidade.